Pessoal, eu preciso começar, obviamente, pelo caso da Jéssica. A Jéssica é a menina que se suicidou em virtude de notícias difamatórias do blog da Choquei, né? Dessa página da Choquei. A gente tem aqui várias matérias que eu separei para vocês, né? Essa primeira da Revista Oeste, as mensagens de apelo da jovem de 22 anos que se matou por conta da difamação que ela sofreu. Jéssica Canedo, depois do perfil da Choquei informar que a estudante estava em um caso com o Whindersson Nunes, ela fez várias súplicas, ela falou diretamente, ela postou nas redes sociais dela, abre aspas, vocês estão falando da minha aparência, classe social, xingando minha família, ameaçando, chamando-me de interesseira e comparando minhas ex-namoradas dele. Então logo saiu a notícia. Meu único pedido é que parem e pensem nas consequências do que vocês estão fazendo. Ela fez um post aqui, 2 posts no Instagram, onde ela discorre, falando sobre Setembro Amarelo, falando sobre o psicológico dela, que está recebendo xingamentos e ameaças, fala sobre o amor que ela é preenchida, sobre a família dela, e ela termina falando, Deus abençoe a vida de todos vocês, a todos que estão me mandando mensagem de carinho e apoio, meu muito obrigada. Em seguida, ela se suicida. Né? E é uma história chocante, é uma história aterrorizante, por quê? Porque aqui eu vou só trazer alguns fatos para a gente conseguir comentar e para vocês conseguirem opinar sobre a repercussão de cunho político e ideológico que teve esse caso. A Choquei é uma página que tinha quase 22 milhões de seguidores no Instagram. Ela estava ligada a uma agência de publicidade gigantesca, que é a Mind. Uma agência de publicidade que recebe, inclusive, dinheiro do governo federal. A gente já vai entrar nisso daí. Mas essa empresa, a Choquei, ela repercutiu uma notícia completamente fabricada, segundo disse o próprio Whindersson Nunes e a Jéssica, antes de tirar a sua vida, uma notícia fabricada por um blog chamado Garoto do Blog, que é uma página também agenciada pela Mint. E qual que é o problema de tudo isso, né? De toda essa repercussão que a gente está vendo? O grande problema que a gente está observando agora é o seguinte: o pessoal do governo federal quer colocar a turminha do amor lá, o Silvio Almeida, ministra do governo Lula, estão querendo colocar de volta em pauta o PL 2630. Então coloca aí, ó, Silvio Almeida usa caso da Choquei para pedir regulação das redes sociais. Ele usou o caso de suicídio para falar o seguinte, abre aspas, a regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo em dignidade. O resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento. O ministro do governo Lula também chamou as Big Techs de irresponsáveis diante do conteúdo de outros irresponsáveis e mesmo criminosos, alguns envolvidos na política institucional. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Adriles, porque olha que interessante, né? O Whindersson Nunes, ele se manifestou desmentindo o caso, tal como a Jéssica fez. Ele falou sobre o suicídio da estudante, vítima de difamação, e ele pede a criação da lei Jéssica. E esse é o problema, a ignorância das pessoas é o seguinte, achar que nova lei vai servir, né, para um caso antigo que a gente vê faz tempo acontecer na nossa sociedade e no mundo inteiro, que é difamação, injúria e calúnia. São crimes contra a honra da pessoa. No caso, a honra da Jéssica foi ferida. Isso deveria gerar, Adriles Jorge, e eu sempre tenho falado isso, um processo indenizatório vultuoso contra a Choquei, de milhões de reais. Nos Estados Unidos, isso gera dezenas de milhões de dólares de indenização. É a única forma de resolver. E olha só, instrumento para isso nós temos, já no direito civil. A punição nem penal chega a ser nesse caso, porque a gente tem crime de calúnia, injúria e difamação, que eu defendo que nem deveria ser crime.
a questão devia se resolver por meio de uma indenização vultuosa da Choquei Adrilles para a família da Jéssica. Tá, vamos indenização lá. punitiva. O que se queria... Isso aí. O que se quereria com uma lei Jéssica? Você proibir, você prevenir, na verdade, um crime desse porte? Infelizmente, é impossível. Porque como é que você vai fazer uma censura prévia da intenção de um jornalista? Se um jornalista diz, o Marco Antônio cometeu um crime, e aí você vai ter que fazer com que essa pessoa prove, com esse órgão de comunicação, ou essa empresa, ou essa pessoa prove que o Marco Antônio teria cometido um crime. Como é que você vai prevenir que você faça uma acusação que você considera que seja leviana a ponto de tornar essa pessoa, ou cancelar essa pessoa, ou fazer com que essa pessoa, se ela tiver um distúrbio psicológico, chegue ao nível de um suicídio, como o caso da Jéssica? É impossível. Ou seja, se ficar comprovado que foi uma calúnia, uma difamação e uma injúria, aí, eventualmente, você tem os meios legais para processar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o Código Penal, tanto do Brasil como de qualquer democracia potente no mundo e tem um princípio de sabedoria, sabe exatamente o que está fazendo quando tem esses 3 termos de possibilidade de processo. Agora, prevenir a calúnia, a injúria e a difamação, ou mesmo aquela que não é sequer um crime, a fake news. O que é fake news? Eu detesto esse termo. A mentira, uma leviandade dita sobre qualquer coisa, é impossível um caráter de prevenção sem incorrer na possibilidade de uma censura prévia. E aí a gente coloca isso sobre as luzes, na verdade, sobre as trevas do que está acontecendo no Brasil. Existe um princípio de monitoramento de uma verdade subjetiva de um determinado juiz ou de uma junta de juízes feito exatamente para coibir, tolher e censurar aquilo que se chama direita brasileira. E aí vem a politização, infelizmente, do caso do suicídio da Jéssica. A Choquei é um órgão vinculado a patrocinadores, a uma ideologia de esquerda. Eu fui difamado, injuriado, caluniado pelo Choquei. Eu fui ver, quando aconteceu essa coisa trágica com a Jéssica, eu tinha bloqueado a Choquei. Porque a Choquei foi o quê? Foi um dos primeiros sites que me chamaram de quê? Nazista. E aí, agora, eu pego o meu caso, por exemplo, o que eu ia fazer? Como é que se daria essa lei Jéssica no meu caso? Porque eu teria que processar todos os órgãos de comunicação, que não só a Choquei, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, a própria Jovem Pan, que foi leviana no meu caso, para estabelecer uma indenização. Era isso que eu poderia fazer. Era a única coisa que eu poderia ter feito e não fiz. Fiz só em relação ao Marco Antônio Villa. Mas fiz objetivamente em cima de uma pessoa que me chamou de nazista. Felizmente, eu não levei a óbito, o cara destruiu minha vida, arruinou minha vida financeira, me cancelaram, mas eu não fui levado a óbito, como no caso da menina, que tinha um problema sério de suicídio. Eu acho que a imputação criminal aí é muito complicada também. Talvez eu choque algumas pessoas falando isso. Porque, realmente, o jornalista foi leviano. Foi leviano no seguinte sentido. A mãe falou que ela tinha problemas psicológicos. A menina fez um texto enorme. O jornalista, um dos donos da Choquei, falou que eventualmente não estava nem aí. Esse textão de Enem aí foi desprezo. Foi leviano? Foi. Não foi homicida. Ele não pode ser imputado criminalmente pela morte de uma pessoa que tinha problema estrutural. Ele foi leviano, ele foi um canalha, ele foi um sacana, mas ele não foi um criminoso. Então, o que cabe no caso, como bem disse o professor Marcelo, é uma indenização cabal e substancial. O que tem que alterar na lei, aí eu dou razão também para o Marco Antônio, é uma indenização vultosa para quem exerce o seu jornalismo de maneira capciosa, tendenciosa, leviana, que não checa os fatos e que pode chegar ao limite de uma pessoa ser destruída, arruinada, cancelada e, eventualmente, levar a pessoa à morte se ela tiver um problema psicológico, como é o caso dessa menina. Agora, o que é inconcebível é você fazer uma lei de fake news julgando o que é potencialmente verdade ou não, preconcebidamente na cabeça de um juiz, uma vez que piorada a situação no Brasil, em que pessoas estão sendo levadas à cadeia, ao calabouço, à censura, à ruína financeira, tirando contas bancárias, por causa de emitirem opiniões. Então, é claro que a esquerda se vale desse episódio trágico no sentido que tem uma responsabilidade, sim, da leviandade do site Choquei, que é um site conhecido por alimentar não só fake news contra famosos, mas fake news contra pessoas que são adversárias do regime lulopetista, em conluio com o STF.
Sim, a política se mistura nesse caso. Mas não há outra alternativa a não se usar o Código Penal inspirado na sabedoria de séculos e até milênios de calúnia, injúria e difamação. Você a priori estabeleceu o que é verdade ou não, isso é censura prévia. Isso é outro crime que é colocado hoje no Brasil, porque o Brasil não é mais uma democracia, em cima de coisas, de tragédias como essa, de pessoas da ignorância, como o caso do Whindersson, que acham que vão estar fazendo um bem. Não. Vão simplesmente alimentar a censura que já existe no país e vão simplesmente alimentar, talvez, sites, não como a Choquei, que agora está numa decadência total, mas outros sites que vão indicar possibilidades de injúrias, calúnias, difamação contra quem? Contra o Lula, contra o Alexandre de Moraes, contra o ministro do STF ou contra qualquer pessoa que seja egressa do regime ditatorial que a gente está vivendo. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.